Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Celso Medeiros, pastor da Igreja Missionária Cristo para as Nações, Ministério Viver pela Fé, da cidade de Flórida, no norte do Paraná. E nesta manhã, agora já quase meio-dia, agora 11 horas e 43 minutos, eu quero trazer para você uma palavra de reflexão nesta manhã. Uma palavra onde o Senhor quer falar comigo e quer falar com você nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus, Ele tem para mim e para você uma resposta a muitas perguntas que nós estamos fazendo. A palavra de hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 25, aonde a palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele grande dia. Louvado seja Deus. Hoje, meus irmãos, muitas pessoas, elas têm deixado de estar na casa de Deus, na igreja. E uma das coisas que as pessoas dizem é que não vão mais na igreja porque elas podem buscar o Senhor dentro da sua própria casa. Muito bem. Nós temos um maior exemplo na Bíblia de Jesus Cristo, porque em várias passagens da Bíblia, a Bíblia vai dizer que Jesus ia na sinagoga aos sábados, como era de costume ele fazer. Ou seja, Jesus sendo Deus e também como homem que esteve entre nós, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai todos os sábados, como de costume, ele vai aos sábados prestar a sua adoração a Deus, prestar o seu louvor ao Senhor, prestar ali a sua gratidão ao Senhor. E aí, meus irmãos, alguém vai dizer assim: mas eu não vou, porque lá na igreja tem pessoas assim, tem pessoas assado, tem pessoas que me trataram mal, tem pessoas que, aleluia, estão fazendo coisa errada. Eu não vou porque o pastor é isso, porque o presbítero, porque a mulher do presbítero e assim por diante. Louvado seja Deus. Veja que Jesus, por muitas vezes, ele foi na sinagoga e teve que enfrentar ali os fariseus, os saduceus, teve que enfrentar ali os sacerdotes que eram opostos a ele. Por muitas vezes Jesus quase foi tocado de dentro da sinagoga. Por muitas vezes Jesus, aleluia, foi questionado dentro da sinagoga. Por muitas vezes Jesus foi afrontado dentro da sinagoga. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, Jesus não parava e não deixava de ir, aleluia, às sinagogas como era de costume. Podemos ver Jesus curando aquela mulher em Lucas 13, num dia de sábado. Podemos ver Jesus curando outras pessoas também nos dias de sábado, onde por muitas vezes, aleluia, ele foi ali quase apedrejado, quase espancado, quase tirado à força de dentro da casa do Senhor. Mas isso não impediu Jesus de voltar no sábado seguinte para adorar a Deus. E aí nosso escritor aos Hebreus está dizendo em Hebreus 10, 25, não abandone a vossa congregação, não abandone a igreja que você está congregando, não abandone, aleluia, o lugar, louvado seja Deus, que Deus te colocou por causa de ninguém, meu irmão. Não abandone, aleluia, o dia de você ir à igreja para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, por causa de uma pessoa, por causa de um homem, até mesmo por causa do pastor da igreja. Você não está indo lá, aleluia, só para ter uma comunhão com as pessoas. Você está indo lá para adorar o Deus que
te ama, o Deus que, aleluia, te quer ali. Muitas vezes nós deixamos de fazer para Deus por causa do homem. Muitas vezes nós deixamos de amar, de perdoar, de ajudar por causa do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã, o Senhor está falando comigo, com você. Não deixe a sua congregação como é costume de alguns. Se você não está mais contente na sua igreja, se você não está mais contente de estar ali na sua igreja, ore ao Senhor, peça uma direção a Deus, procure uma outra igreja, mas não pare de adorar o Senhor. Não fique em casa, aleluia. Estamos numa época difícil de pandemia que as pessoas mandam ficar em casa, sim, mas para adorar a Deus, não. Para adorar a Deus, nós temos que ir ao templo. Aleluia. Abacuque fala sobre o templo, que nós devemos adorar no templo. Ageu fala sobre o templo, que nós devemos adorar no templo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é a igreja, meu irmão. A casa do Senhor, ela pode ser um prédio pequeno, um prédio humilde, como a minha igreja, por exemplo, aqui em Flórida, a minha igreja de Lobato, de Santa Fé. Salões humildes, pequenos, mas é a casa de Deus. Ali nós adoramos ao Senhor, ali nós louvamos o Senhor, ali nós glorificamos a Deus com a nossa adoração. E nem por isso, aleluia, porque ela é uma casa pequena, nós vamos deixar de ir, de buscar, de adorar. Muitas pessoas estão olhando demais, aleluia, para o homem, para os erros, para as falhas, para os problemas. Louvado seja Deus. E com isto arrumam, aleluia, um jeito de sair da igreja, se afastar da casa do Senhor. Mas desta manhã eu venho aqui como profeta de Deus dizer para você, não saia da casa de Deus. Não se afaste do lugar aonde Deus te chamou. Se você está ali naquela igreja, se você foi colocado ali, é porque Deus quer você ali. Aleluia. Se não dá mais, ore ao Senhor. Peça a Deus que te mostre um outro lugar para você congregar, para você adorar a Deus. Mas não deixe de estar na presença do Senhor dentro da sua casa. Pastor, mas eu não posso adorar Deus em casa? Pode, meu irmão. Você pode adorar Deus em casa. Você pode fazer um culto na sua casa. Mas pelo menos um dia na semana, como é costume desde antes da lei, se tirava um dia da semana para adorar o Senhor. E quando Deus deu a Salomão, a Davi, a planta do templo, Salomão construiu. Salomão fez uma oração dizendo, este lugar é a tua casa, Senhor. Quando orares neste lugar, quando pedires neste lugar, o Senhor vai ouvir do céu, o Senhor vai abençoar o seu povo. Aleluia. Existe um lugar chamado templo, aonde nós vamos para adorar a Deus. E muitas pessoas hoje tentam dizer que não precisa, porque Deus a gente adora em qualquer lugar. Irmão, é verdade. Deus nós podemos adorar debaixo de um pé de manga. Deus nós podemos adorar enquanto trabalhamos. Deus nós podemos adorar, aleluia, dentro da nossa casa. Até dentro do banheiro, quando estamos tomando banho, podemos adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. Dentro do carro, dentro do caminhão, aonde nós estivermos. Mas escute, lugar de cultuar o Senhor, de ter comunhão, como diz Atos 2:42. E todos os dias eles estavam juntos, unânimes, no templo do Senhor. Aleluia! Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E dia após dia o Senhor acrescentava a eles aqueles que iam sendo salvos. Existe um lugar de cultuar a Deus. E se Deus te chamou nesta humilde igreja, se Deus te chamou nesta grande igreja, se Deus te chamou nesta hiper igreja, aleluia,
é porque Deus quer que você cultue Ele aí. Louvado seja Deus. E nesta manhã o Senhor está falando contigo por intermédio da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Você precisa adorar a Deus, você precisa cultuar o Senhor. Não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo, minha irmã. Tira o orgulho do seu coração. Tira o ódio, quem sabe, do seu coração. Tira tudo isso, porque quem está sendo prejudicado é você. Volte para a casa do Senhor. Volte a adorar a Deus. Volte a buscar a Deus. Volte a cultuar o Senhor. Porque Jesus te ama. Ele não fez nenhum mal para você. Ele não te virou as costas. Ele não te desamparou. Ele não te deixou sozinho. Pelo contrário, Ele sempre está com os braços abertos, esperando você. Ouça esta palavra e cultue o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Eu quero orar por você nesta manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, desenvolva dentro do coração do seu filho, da sua filha, o desejo de estar dentro da tua casa. Desperta ele, Deus, para voltar, ó Deus, ao primeiro amor, a buscar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Não deixa, meu Deus querido, que por causa do homem, por causa das coisas deste mundo, ele desista de servir o Senhor. Que ele vá para a igreja, aleluia, com o seu coração totalmente voltado para o Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Irmão, só para terminar, um certo jovem chega no pastor da igreja e diz para o pastor da igreja: olha, eu vou sair da igreja. E o pastor então pergunta para ele: por que você vai sair da igreja? E ele diz: porque aqui as pessoas ficam mexendo no celular, aqui as pessoas ficam andando para lá e para cá, aqui as pessoas ficam fofocando uma das outras, aqui já não está tendo mais a santidade que devia ter, e por isso eu vou sair da igreja. O pastor então diz para ele: jovem, antes de sair eu quero que você me faça um favor. E o jovem diz: pode pedir, pastor. O pastor falou: pega este copo com água, enche ele e dá 3 voltas na igreja, sem derramar a água. O jovem encheu aquele copo e pensou consigo: isso é muito fácil. E ele pegou então, encheu o copo e deu 3 voltas em redor da igreja. E chegando, o pastor perguntou para ele: e daí, você derrubou alguma água? Ele, com alegria no rosto, ele disse: não, pastor, eu não derramei a água. Ele falou, o pastor pergunta para ele: enquanto você estava andando com o copo cheio de água, você percebeu alguém com o celular na mão? Ele disse: não, pastor. Enquanto você estava andando com o copo com água, você viu, aleluia, alguém fofocando, conversando ou andando na igreja? Ele falou: não, pastor, eu não vi. O pastor disse para ele: meu filho, sabe por que você não viu? Ele disse: por quê, pastor? Ele falou: porque você estava focado na água. Você não tirou seus olhos do copo d'água. Se você estivesse vindo para a igreja com o seu foco em Jesus Cristo, você não ia ver nada dessas coisas que está te fazendo sair da igreja. E é uma pura verdade essa história, meu irmão. Se nós formos para a igreja com o nosso foco em Cristo, nós não vamos nos preocupar com quem está do nosso lado fazendo ou deixando de fazer coisas erradas, porque nós estamos indo para adorar a Deus e para cultuar o Senhor. Pense nisto nesta manhã. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.